nesse vídeo eu quero trazer de forma bem prática, muito prática para você, mamãe, algumas dicas que vai facilitar este momento de memorização. Fique comigo, vem! Oi, mamãe! Oi, família, como estão? E essas crianças em casa, ainda com bastante tempo? Então vamos aproveitar esse tempo para estar aprendendo da palavra, não é? No nosso momento devocional, no culto doméstico, como você chamar esse período de aprendizagem bíblica, de educação cristã na sua casa. E hoje nesse vídeo eu gostaria de trazer uma abordagem que é muito importante, que é a memorização de versículos, né? Quantos versículos sua criança já memorizou durante essa quarentena, por exemplo? Então, por onde vamos começar? Não é? Muitas vezes você pode ser uma mamãe que entrou agora para o Evangelho, que recebeu Jesus como Salvador e está sentindo a importância, a necessidade de envolver sua família no conteúdo bíblico. Mas por onde começar? Olha como a Bíblia é grande, olha quantos versículos tem. Então a dica que eu tenho hoje para você é, primeiro, realmente por onde começar? Vamos começar com temas básicos e tão fundamentais para a nossa vida cristã, como a salvação, Deus, o céu, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, obediência, responsabilidade, tolerância, bondade. Ó, quantos temas e quantos versículos a gente pode começar ensinando nossas crianças a memorizar a palavra de Deus. E aí eu trouxe algumas coisas muito práticas, porque se eu disser pra você, vá na loja, compre esse material, vá no YouTube, veja como as tias são maravilhosas e tem tantas coisas lindas e lúdicas, não vai dar certo, porque existe muito trabalho, né? E eu sei que você tem, além dessa parte que você reserva da educação cristã no lar, tem tantas coisas que nós pais, nós mães fazemos, né? Nosso tempo tem que ser dividido e coordenado, até porque quando chegar a época de sairmos de volta para nossa rotina, é bom a gente já ter esse hábito de momentos de devocional, nunca mais vão ser quebrados, né? Nosso momento de ações com Deus, de educação cristã, dessa conversa bíblica na mesa ou no chão ou na cama, onde você achar mais apropriado, não pode mais ser desperdiçado, porque criamos o hábito, né? E isso é muito bom. Então, vamos pegar coisas em casa. A gente tem papel, a gente tem caneta, a gente tem lápis de cor, a gente tem a caixa de ovos que já ia ser descartada, a caixa do macarrão que já ia para o lixo. E esses materiais é eles que vamos usar com as nossas crianças para dar esse tom assim de curiosidade para eles, de lúdico, de atividade de artes, com coisas que não vamos gastar dinheiro, temos em casa e vamos usar, é só ser um pouquinho criativo. E para isso as crianças nos ajudam muito, que eles são muito criativos, né? Então, por exemplo, para a gente começar e facilitar muito, eu peguei uma caixa de ovos, todos nós temos em casa, e nunca mais jogue fora a sua caixa de ovos, que ela é muito útil. E o que é que eu fiz? Baseado nesses temas que nós falamos, salvação, amor, Deus, libertação e tantos outros que é importante minha criança conhecer e memorizar, eu peguei aqui e coloquei só as referências. Tá vendo aqui as referências? Tem todo tipo. Salmo 46:1, que é importante, 1 João 9, João 14, 1 a 3, que fala o que? Os discípulos estavam muito tristes e Jesus chegou e falou, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe esse texto que na verdade já passou de um versículo, você viu, né? São 3 versículos que sua criança maior já é capaz de memorizar esses grupos de versículos. Mas esses 3 que eu recitei, que formam um texto, de que eles falaram? Eles falaram do arrebatamento. Eles falaram que Jesus prometeu ir e foi e vai voltar para nos buscar. Isto é arrebatamento. Viu que como de um texto você pode entender o contexto e aplicar para suas crianças. Esse texto de João
14 é muito importante porque fala da vinda de Jesus. E a vinda de Jesus está próxima. Temos que ensinar isso às nossas crianças. Muito mais próxima do que antigamente, muito mais próxima do que quando eu era criança. Nós estamos, não é, adultos entendendo o que está acontecendo no mundo. Então, são temas importantes que minha criança tem que memorizar para que ela possa aprender nesse processo da fé cristã quais os versículos que são apropriados para tal hora, e a palavra de Deus é rica em todas esses temas, não é? Então, uma coisa que pode facilitar você é quando você pega, mas como eu vou achar esses versos? São tão difíceis, olha a Bíblia, como é que eu vou achar um versículo de salvação? Como é que eu vou achar um versículo de cura, de libertação, de amor de Deus? Uma das dicas, se você não tem como antigamente tinha, né, enciclopédia bíblica, que é um livro tão grande, gente, hoje temos o Google. E você pode botar versículo de salvação. E quando você clica lá no versículo de salvação, vai te dar muitas opções desses temas que eu falei e você vai escolher. Deixa eu escolher um aqui só para você ter uma referência do que eu tô falando. Versículos de salvação. Versículos de salvação, por exemplo, você vai achar Atos 4:12, Atos 16:31, 2 Timóteo 1:9, Salmo 62:1. Então são várias referências que você pode ter. E assim, como os outros temas, eu quero falar versículos que falam de perdão, versículos que falam de desobediência, de obediência, né, o contrário. E aí você vai fazer essa seleção antes. Na hora de reunir as crianças, a sugestão do versículo já tem que estar pronta. Você vai apresentar o versículo, lê esse versículo, vê se tem alguma palavra que tá difícil para a criança entender. Por exemplo, se a gente lê Salmo 103:3, é o verso que diz que o Senhor perdoa as nossas iniquidades. Não é? É uma palavra tanto assim com uma criança pequena, por mais que você explique. Então, podemos trocar a palavra iniquidade por pecado. Não é? O Senhor perdoa os nossos pecados. O que é que não pode acontecer? A gente mudar a essência da palavra, jamais. Mas aqui a gente está trocando uma palavra sinônimo, não é? Iniquidade é a mesma coisa de pecado. Fica mais fácil a criança entender porque ela sabe o que é pecado. Ela sabe os pecados da faixa etária dela. E se é uma criança que está entrando agora no Evangelho, recebendo Jesus, nós vamos explicar para ela. A mamãe já está entendendo, papai pode explicar para ela o que é pecado, as coisas que elas fazem e que não agrada ao Senhor, não está de acordo com a palavra, e ela vai pegando esse conceito. Então, a gente vai escolher o versículo e vai apresentar. Mas como a gente vai apresentar? Aí a gente tem alguns métodos, algumas técnicas que vão facilitar. Porque você pode pegar esse versículo e mostrar para sua criança, né, nessas letrinhas aqui pretas e miúdas, e você lê para ela e repita. A criança vai até repetir, ela vai memorizar, mas não é esse o objetivo. O objetivo nessa hora de memorização ser uma coisa muito prazerosa, ser uma coisa que envolva o mundo das crianças. Na hora que você disser, hoje é tarde, hoje é noite, ou o horário mais apropriado para a família, vamos memorizar versículo. É para suas crianças vibrarem, né? Então é este clima que a gente quer trazer. E como é que a gente consegue isso? Entrando no mundo da criança, não é? O mundo da criança é lúdico, é sensorial, ela aprende com os sentidos, com o tato, com a visão, com a audição, com o paladar. E por falar em paladar, a gente vai dar algumas ideias que o objetivo é trazer essa curiosidade e empolgação das crianças na hora da memorização do versículo. Então, pensando nisso, olha o que eu trouxe. Eu trouxe um pacote, vou abrir. Gente, o que é isso? É um pacote de batatinha frita. Realmente, isso não é saudável. Se a sua criança comer um pacotinho desse inteiro, não é saudável. Mas perceba, esse é um momento de degustação. Ela vai comer no mínimo 1, 2 ou 3, né? Você vai botar no bolzinho. E ela vai ficar tão empolgada que ela nunca viu isso. Na hora da memorização do versículo, mamãe trouxe um bolzinho de batatinha pra gente dividir e degustar 1, 2, 3. Por quê? Porque os nossos versículos de hoje vão ser feitos com papeizinhos
que parece uma batatinha, não é? Então, viu aí como é que a gente vai entrando nesse mundo da criança, nessa associação dos sentidos, e ela vai ficar muito empolgada de saber o que é que vem aí. E o que é que vem aí é muito melhor. É o aprendizado da palavra de Deus. Então, a ideia aqui é cortar alguns pedacinhos de papel no formato, no caso desse modelo da batatinha, né? E nós vamos copiar o versículo, primeiro assim, é amarelinho ou laranja. Você não vai comprar nada. Vamos usar o que temos em casa. Então, eu fiz do meu papel de ofício, colori com o lápis de cor amarelo, e isso não é você, mamãe, que vai fazer. Isso quem vão fazer é as crianças. Porque a gente tem uma tendência como pais de dar tudo pronto para nossos filhos. Não, esse momento é um momento de construção. Todo mundo junto, você vai ser o mentor. Pais e professores são facilitadores da aprendizagem. Isso tem que estar bem claro. E da aprendizagem bíblica não fica diferente. Então você vai propor ideia depois da degustação da batatinha, guarda-se ou acaba-se, e vamos para a parte agora da parte prática da Bíblia. Então, os pedacinhos de papel já cortado, que isso aí, se sua criança for pequena, é importante, né? Por causa da tesoura, ter cuidado com a tesoura de ponta redonda para a criança. Mas você pode só adiantar o formato do versículo, que aqui a gente vai fazer essa sofoninha aqui, ó, dobradinho, que é uma dobradura. Isso aqui sua criança tá fazendo um desenvolvimento da coordenação motora fina, né, dos dedinhos, ó. A dobradura depois vai abrir para escrever o versículo. Ou pode escrever o versículo, depois faz a sanfoninha, porque a gente está imitando a batatinha. Vamos entrar no clima do imaginário, né? As batatinhas de papel. Aqui, o versículo que eu escolhi foi um versículo que pode dar muito tema para você conversar com seus filhos mais tarde. Por exemplo, eu escolhi 1 Coríntios 6,19. Quem sabe de cor 1 Coríntios 6,19? É o verso que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, não é? Glorificai a Deus no vosso corpo. É um versículo tão importante para a criança valorizar esse corpo. E aí, depois que ela memorizar esse versículo, e ela vai brincar, não é? Com as batatinhas de papel, e de repente você pode limpar o próprio saquinho e guardar o versículo dentro, porque depois a gente vai memorizar e vai retornar ele na outra semana, né? Prende aqui e você guardou esse versículo. E como eu estava falando, esse versículo de 1 Coríntios, que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como você pode abordar ele para uma criança pequena, não é? Precisamos tomar banho, ficar cheiroso, lavar nosso cabelinho, cortar as unhas. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E para sua criança maior, que já está aí chegando na pré-adolescência, a partir de 7, 8, 9 anos, você pode trazer esse versículo com uma abordagem muito importante e fundamental nesse tempo, então, e nesse mundo que estamos. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, e aí pode abrir uma conversa sobre sexualidade, não é? Sexualidade é um tema, uma abordagem que tem que ser tratada em casa, em família, os valores, sexualidade à luz da Bíblia, o que a Bíblia nos diz. Olha como um versículo bíblico pode puxar um gancho para uma conversa tão séria e tão necessária, né? Sobre o nosso corpo e como Deus quer que a gente cuide do nosso corpo. Então, essa foi uma ideia. Outra ideia pode ser versículos cantados, não é? Você pode cantar o versículo e fica bem mais prático a memorizar, né? Temos alguns versículos que são cantados e as crianças gostam, elas estão cantando ali na melodia e nem estão percebendo que elas estão memorizando, e isso é tão bom, não é? Eu tenho aqui um coração feito de prato de papel, que já ia pro lixo, e aí eu passei, não é? Como eu falei, nada de gastar dinheiro, é tudo em casa, tudo nossas sucatas mesmo, papel, caneta, lápis. Eu pintei de vermelho. Mais atrás eu escrevi um versículo, e tem umas listinhas, que você pode ensinar a sua criança a memorizar ele cantando. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com devoção guardei.
semeia no meu coração. E aí cada um vai cantando, tá em Salmo 119, 11. E para isso ficar mais animado e mais empolgante e sua criança mais envolvida, eu fiz o versículo, claro que essa música, ela só tá com as palavras trocadas, mas ela é: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Mas para ficar mais intenso, eu fiz aqui uns traços. E o que a gente vai fazer? Com a tesoura, né, própria para criança, você vai cortar nessa linha aqui, porque a gente vai fazer o que, gente? Esses pedaços aqui vão virar um quebra-cabeça. Olha que já ficou bem legal, tem criança que ama isso, já não tá entediante. Esse negócio de memorizar versículo é muito divertido. E olha só, os pedaços formaram, você pode fazer isso com tantos outros versículos que você quiser. Formaram um quebra-cabeça. E aqui a gente vai passando, cada um membro da família, vamos tentando agora amar, porque isso aqui vai ter que voltar, esses pedaços vão ter que voltar a ser um coração, né? O coração foi despedaçado, mas nada tá perdido. Essa é uma forma que a gente vai brincar, cantar e cada um vai ter um tempinho. E para ficar assim mais ainda empolgante, você pode cronometrar. Ok, 30 segundos, vamos ver. Ou então virar uma competição. Quem depois, a gente vai fazer a conta, conseguiu botar o coração de volta, o versículo de volta em menos segundos. Não é? Pode ser uma sugestão também. E essas crianças, eu já estou vendo a empolgação que vai ser. Então, perceba que de um versículo só, de só uma ideia, você pode transformar em outras ideias e contagiar sua criança e esse momento ser tão prazeroso, porque esse é o objetivo. Memorização de versículos significa diversão, e é isso que as crianças gostam, né? Então essa aqui é uma ideia do versículo cantado. Temos outro versículo cantado que foi no formato de uma cruz, que era o quê? A caixa vazia do macarrão que ia pro lixo. Não pode. Vamos cortar em formato de cruz e temos outra música maravilhosa. Olha que versículo, 1 João 1,9. Você sabe o que está escrito em 1 João 9? Então vamos aprender. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos purificar dos pecados, nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você escreve isso aqui. Se a sua criança é pequena, você escreve. Se ela é maior, claro que é ela que vai escrever, com a letrinha dela, não importa como seja. Esse é um tempo, né, de aprendizado. Então você pode até desenhar, ou se ela for maior, ela já sabe fazer o formato da cruz. Gente, a cruz vazia é o simbolismo, né, do cristianismo. Não tem nenhuma idolatria aqui, é só um simbolismo. E todos os versículos que sua criança memorizar a respeito da cruz, a respeito da morte, a respeito do sacrifício, você escrever num formato de cruz faz com que ela faça essa associação melhor, tá? Você também pode escrever esse versículo: se confessarmos num coração, outra coisa. Pergunta às crianças, eles são gênios na criatividade, né? Temos esse versículo, vamos escrever em quê? Vamos simbolizar com o quê? E você vai se surpreender como eles são. Então, mais um exemplo aqui que você pode fazer no papel, mas tem tantas coisas de sucata na nossa casa, né? Que vai embora, a caixa do cereal, a caixa do biscoito e por aí vai. Esse versículo de João também é uma musiquinha, não sei se você conhece. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora vamos fazer só a melodia sem as palavras. Agora vamos cantar com as palavras. Se confessarmos. E nesse movimento a sua criança tá ali, ó, não é? Sendo bombardeada com essa palavra, com essa mensagem, com essa promessa de Deus. E vai memorizando a palavra por aí em diante, não é? Temos também, você pode, como eu falei, né? Olha que versículo lindo. Eu fiz no restinho da caixa, para não jogar toda fora, eu aproveitei e fiz alguma coisa parecida com o quê, gente?
com band-aid, né? Salmo 103, 3. E Ele é que perdoa os nossos pecados e sara nossas enfermidades, aquele versículo que eu falei, não é? E aí você faz a associação de um band-aidzinho, porque fala de enfermidade, fala de doenças, e nessa época, né, que as nossas crianças estão ouvindo o que está acontecendo com esse vírus, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas enfermas, este é um versículo para memorizar e guardar. O Senhor cura, o Senhor usa os médicos, o Senhor usa os remédios, o Senhor cura milagrosamente também através da oração, da nossa petição ao Senhor. É um versículo muito bom e você pode fazer assim. Ou então, a caixinha que é pro lixo, você forrou ela de branco, botou uma cruzinha vermelha e fez uma caixinha de primeiros socorros. E naquela caixinha estão todos os versículos que falam que Deus nos cura. Cura nosso corpo físico, cura nossa alma, cura nossas tristezas, cura nossas angústias, né? Então, associando o objeto aos versículos faz a criança também memorizar mais rápido, não é? Nesse sentido. Muito bom também, uma ideia que fica aí. Mas vamos lá, nós já fizemos a degustação da batatinha, porque nosso versículo foi da batatinha. Mas temos outro versículo para degustar antes de memorizar. Qual é ele? Eu tenho aqui uma embalagem de biscoito, né? O biscoito Maria, que todo mundo conhece, ou um biscoitinho de maisena, não é? Olha só, é de verdade, gente. Olha. Vamos degustar. Vamos degustar. Cada um vai ter um, porque vem o nosso versículo em seguida. E como é que ele vai ser? Ele também vai ser em formato de bolachinhas. Olha só. Papel pardo, ou se você não tiver, pode ser o papel ofício, uma das crianças pintarem de marrom, para ficar parecendo a bolachinha. E aqui eu escolhi Êxodo 23, 25. Você sabe o que é que está escrito em Êxodo 23, 25? E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu, Deus, tirarei do meio de ti as enfermidades. Olha que versículo maravilhoso para ensinar nossas crianças nesse tempo de tanta doença, né? O Senhor cura. O Senhor cura nosso corpo físico. O Senhor cura também as nossas emoções. Então faz aquele cenário, faz aquela brincadeira antes da degustação e depois vai apresentar o versículo e pode cronometrar quem vai decorar primeiro, e pode falar de olhos fechados, pode falar de olhos abertos, pode levantar e falar, pode sentar e falar, vamos deitar e falar. Tudo para que a criança se envolva e não perceba, não tem nada entediante aqui. Tá tudo muito divertido e muito criativo, e você pode também pedir opiniões da sua criança. Mas você pode pensar assim, ok, não, na minha casa não entra nada de biscoito, na minha casa é tudo low carb, né? Não vamos querer nos envolver com essas coisas industrializadas. Interessante, eu tenho aqui uma sacolinha, vamos ver o que é que tem dentro dessa sacolinha. Olha, gente! Não queremos comer coisas industrializadas, então vamos degustar uma maçã? Seu filho gosta de fruta? Olha que momento também importante, porque a Bíblia tem tudo. Em todo momento é hora de aprender tudo. Vamos abrir essa maçã, vamos degustar. Pode ser outra fruta também, pode ser a fruta favorita de seu filho. Ou então isso aqui pode estimular ele a começar a comer frutas, né? Mas já que degustamos a fruta, será que o nosso versículo vai ser como? Não podia ser diferente, né? Vamos fazer, e aí é sua criança que vai fazer, você só vai dar ideia. Vamos fazer nossas maçãzinhas, ó, de papel, porque já tivemos nosso momento de degustação da maçã, agora é hora de memorizar o versículo. E eu coloquei aqui Mateus 4, 23, que é um versículo que fala assim, ó, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e nas aldeias e curando todas as enfermidades, viu? Acho que foi coincidência, tem muito versículo sobre enfermidade, eu acho que o Senhor quer falar alguma coisa pra gente, não é? Nossas crianças precisam memorizar essa palavra, que Deus é poderoso. Curando todas as enfermidades e moléstias, e aí você vai traduzir isso, né? Doenças, entre o povo. Mateus 4, 23, que coisa maravilhosa, porque às vezes apresentamos uma ideia e daquela ideia surge outra ideia, né?
E todas as ideias boas vêm de Deus, não é? A sabedoria vem do Senhor. Ele que criou a ciência, Ele que deu sabedoria aos professores, aos pais para estar conduzindo os seus filhos na educação cristã. Então temos que agradecer ao Senhor por tudo. E esse é um momento importante quando eu trago a palavra de Deus em forma de versículo e nesse mundo da criança, né? Nesse mundo lúdico que ela se empolga. Por quê? Porque na educação infantil e na vida infantil, enfim, 3 pilares nos sustentam, né? Que é cuidar, brincar e educar. E muitas vezes, nesse horário, nessa hora de falar da Bíblia, não, agora é super sério, é super santo. Não, é na brincadeira que nossas crianças vão aprender. Mas a brincadeira é o quê? A brincadeira séria, essa como eu ensinei. Esse envolvimento lúdico do mundo da criança, do mundo sensorial, apresentando a palavra de Deus, vai ser muito eficaz esse aprendizado, porque a criança aprende assim. Aqui está a palavra de Deus para nos trazer de volta e nos ensinar, reunir nossas crianças para conhecer Deus mais de perto. Que Deus te abençoe, mamãe. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. E assim, se você não tiver um papel para dramatizar isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus te abençoe, mamãe. Que Deus abençoe sua família. 3, 2, 1. Tomada 1, gravando. Produção. Oi, gente! Estamos finalizando Coisas de Nicole aqui. Precisa nada disso. Mas esse povo jovem... Precisa sim. Beijos! Tá linda.